Om Hrim Ashwina Namaha. Anota aí. Mega síntese da nossa aventura do primeiro módulo. Ok? Repaginando geral. Juntando os pontinhos lá, daquele liga os pontinhos e vê o que aparece na frente. Então, o objetivo desse nosso primeiro módulo do Namaste Coaching é se familiarizar primeiro com quais 3 conceitos que a gente põe como tríade do nosso tripé fundamental. O conceito de Agni, o conceito de Malas e o conceito de Nidra, certo? Começar um Ayurveda a partir destes termos. Esse é o nosso Trayopastamba, o nosso Ayurveda que a gente aplica no dia a dia das pessoas, tanto no nosso quanto das pessoas que a gente está atendendo. E aquilo dali dá um resultado muito grande. Aprendendo para as pessoas que têm mais, digamos assim, fragilidade no aspecto digestivo, cuidar melhor do Agni. Para as pessoas que estão com o processo excretório meio capenga, cuidar mais dos Malas. Para as pessoas que estão com o processo de restituição metabólica, né, sono e tal, cuidar melhor do processo de acordar rejuvenescido. Ok? Então esse é o nosso tripé, que ao longo desse primeiro módulo, a gente de vários aspectos foi passeando através deles. Ok? 3 outros aspectos que a gente dá uma importância grande, mas vamos colocar assim num segundo nível, no nível, vamos colocar atmosférico. Lá a gente primeiro estava no nível do Surya, agora né, a gente está nesse nível, digamos, mais do Vayu ali, um pouco mais que corrobora o nível anterior. 3 conceitos são Vyayama, o quanto a pessoa está fazendo atividade física de uma forma adequada, o quanto aquilo pode melhorar tanto o Agni, quanto os Malas, quanto o Nidra, certo? É claro que tem o aspecto das estações também, mas isso é um outro tema que a gente vai chegar lá. Um outro ponto que é muito importante dentro desse segundo círculo de melhora da saúde da pessoa é o conceito de pranayama, certo? Não necessariamente como sendo uma coisa imensa que a pessoa faz milhões de toneladas de horários de yoga, de meditação, etc. e tal. Mas um pouquinho de Nadshodhana lá pro Vata, um pouquinho de Brahmari pro Pitta, um pouquinho de Kapalabhati para o Kapha, meio que Bhastrika para todo mundo, meio que ir costurando essas coisas. Melhorando primeiro aquele primeiro setor, lá do Agni, Malas e Nidra. Aos poucos ir inserindo um pouco mais de Vyayama. Às vezes isso fecha a conta de uma forma muito importante, mas nem sempre a pessoa está com energia para fazer atividade física no início, certo? A gente, com a nossa prática de ir se atendendo e atendendo as outras pessoas, a gente vai começando a ter experiência para saber quando cada uma dessas ferramentas do nosso cinturão Namastê bate-mão. No primeiro momento a gente vai falar, para essa pessoa aqui eu vou passar a sessão meio que falando praticamente o tempo todo de Vyayama, mesmo que eu não tenha falado tanto de alimentação, etc. e tal, porque você começa ao longo do tempo perceber quando as exceções à regra confirmam a regra. Tem pessoas que, se não meditar, ficam surtado e aí você dá muito mais foco nisso. Mas a ideia principal é manter o Agni da pessoa funcionando bem. Manter as excretas saindo no tempo adequado. E manter o sono e a capacidade de restituição metabólica dela funcionando bem. O que a gente vai fazer para isso? A gente vai considerando vários fatores. Então, nesse segundo round, a gente tem Vyayama, Pranayama e o conceito de Ritus, o conceito das estações. Não é que você não vá pensar em nada de Vata Pitta e Kapha quando você está orientando para a pessoa, mas se a pessoa está te procurando mais no inverno, no verão, no outono, etc. O teu framework, aos poucos,
vai aprender a considerar um pouco, mas ela está com desequilíbrio de Pita no inverno, isso significa X. Ela está com desequilíbrio de Pita no verão, isso significa Y. Quando é que a gente tem que dar mais importância para um desequilíbrio A, B ou C? Ainda que nesse primeiro momento a gente não esteja verbalizando tanto isso. A gente está considerando isso na nossa pauta. Então eu falo para as pessoas que na primeira sessão a gente não vai falar de Vata Pitta e Kapha. Mas isso não quer dizer que a gente não está pensando em Vata Pitta e Kapha. Certo? Eu falo para as pessoas assim, nas primeiras 2, 3, às vezes 4 sessões eu não falo de Vata Pitta e Kapha, que é esse módulo do Ayurveda, que a gente está com esse treinamento no Ashwini. Mas isso não quer dizer que dentro da tua cabeça você não precisa considerar essas coisas. Certo? Um outro conceito que é muito importante pra gente é o conceito de desequilíbrio a mais do que da Constituição. Certo? Esse é um dos temas que a gente focou bastante nesse primeiro módulo e que são importantes pra gente sair da caixinha de qual é seu dosha e ir para um lugar muito mais seguro, aonde qual é o seu desequilíbrio. Certo? Não é, de novo, que a gente não vai dar nenhuma importância a qual é a constituição da pessoa. Só que a gente vai evitar falar isso para ela não achar que ela é Vata, Pitta ou Kapha. E por ela ser Vata, Pitta ou Kapha, ela precisa seguir uma rotina de Vata, Pitta ou Kapha. Porque ela é Vata, e aí se ela é Vata, então ela tem que fazer a rotina de Vata, etc e tal. Certo? Então, esse conceito da Prakriti, ou do seu dosha, ele nesse momento, a gente fala assim, cara, deixa isso um pouco, não exatamente de lado, mas deixa isso aí como um segundo plano. A gente está focando mais aqui no plano do qual é o teu desequilíbrio, vamos ficar por aqui porque isso é mais importante. Ok? Então até aqui agora a gente tem Agni, Malas, Nidra. Aí depois a gente tem Vyayama, Pranayama e Urtu. Depois disso, a gente tem o conceito de desequilíbrio, né? Vikruti e Prakriti, com essa, digamos assim, mensagem rápida, de que nem todo desequilíbrio é patológico. A gente, muitas vezes, vai escutar isso no Ocidente falando Vikruti é o problema. Toda Vikruti é um problema. Só que aqui a gente já caiu do bote algumas vezes nessa história. Entendendo que o nosso corpo, para funcionar, ele tem que se desequilibrar fisiologicamente, mas faz parte do conceito de saúde da Ayurveda um desequilíbrio dinâmico saudável para se manter saudável. E não exatamente que o desequilíbrio é doentio. Certo? Então a gente está saindo dessa ideia de que você precisa sair da tua Vikriti para ir para a tua Prakriti para estar saudável. Isso é um misconception. O Ayurveda não diz que você tem que considerar toda a Vikriti doentia, porque o nosso processo digestivo ele precisa desequilibrar Kapha, Pitta e Vata para existir. E se ele não desequilibrar, você não digere. Ok? Então esse é um outro ponto importante em relação à concepção, digamos assim, superficial de Vikriti como sendo doença e Prakriti como sendo saúde. Nenhuma das duas está completamente certo. Calma, segura aí que eu já vou para as perguntas. Só para não me perder aqui na trajetória. Outro conceito importante do Ayurveda é a noção da nossa cabeça. Pelo menos a gente lembrar disso da ideia do Ojas. A ideia de que a pessoa só pode fazer o que ela quer fazer, o que a mente dela diz que ela tem que fazer, se ela tiver Ojas para isso. Porque se ela não tiver com Ojas suficiente, ela vai ficar doente. Ok? Ela vai ficar sem energia, ela vai estar comendo a poupança dela, etc. Então, o conceito de Ojas é um conceito que, no geral, a gente vai apresentar para a pessoa depois dela ficar doente de fato. Mas a gente vai estar na nossa cabeça assim, dando alguns toques, por mais que esses toques não sejam tão assim facilmente atendidos no primeiro momento. Mas a gente depois fala, eu falei. A ideia de aprender aí até o ritmo e até a intensidade que o teu corpo está saudável e não se matar de fazer atividade física, e não se matar de trabalhar, e não se matar de estudar, e não se matar de não sei o que, isso não é bonito.
Dentro da perspectiva do Ayurveda, esse não é o objetivo. Um outro conceito que é muito importante nesse módulo 1 é o conceito de swasta vruta. Você ter uma rotina que está relacionado à tua manutenção da saúde, e não exatamente em chegar à saúde ou estar saudável. Essa palavra aí embaixo sublinha manutenção do estado de saúde, como sendo o foco prioritário do Ayurveda. Já chego lá, segura aí que falta só mais um. Calma. Swasta Vrita, que é essa noção de que você tem uma rotina para manter a tua saúde. Não é uma coisa que você faz para ficar saudável e ponto. Acabou lá, ficou saudável. É uma rotina que você segue pro resto da vida para manter a sua saúde, porque todo momento a tua saúde pode estar desequilibrando de uma maneira saudável ou pode estar desequilibrando de uma maneira que está saindo do estado saudável para o estado doentio. E você todo dia tem que ficar lá, managing, fazendo a manutenção, não é a palavra certa. Você tem que ficar fazendo o gerenciamento da tua saúde todo santo dia. Todo dia santo, todo santo dia. E não uma coisa do tipo assim, só vou pensar em Ayurveda quando eu começar a ficar doente. Não, você começa a pensar em Ayurveda, atenção para a gente fechar esse ponto, que a nossa ideia fundamental do Ayurveda, que é um elemento central da nossa proposta aqui, do Ashwini Ayurveda, é que a gente está fazendo o nosso Ayurveda para ter mais qualidade de vida, para se desenvolver espiritualmente. E não exatamente só seguindo o Ayurveda para estar saudável e estar bonito e estar cheio de energia, etc. e tal. Isso tudo a gente está buscando. Mas com o propósito de fazer com que a nossa espiritualidade tenha mais condições de aflorar. E nesse primeiro momento de conversa, pelo menos nesse primeiro momento, isso está significando um pouco a pessoa ser apresentada como um conceito lá longe ao conceito de Dharma. Ao conceito de que o Ayurveda ele tá para você seguir o teu Dharma e não para seguir a tua Prakriti. Que é um conceito que muito nesse Ayurveda do Ocidente foi roubado a noção de Dharma e foi colocada a Prakriti no meio do lugar, substituindo isso, mas isso, que é aquele exemplo que a gente já conversou, né? Um bebê anacéfalo, ele não tem que seguir a Prakriti dele, ou qualquer coisa que seja, né? Esse caso do bebê anacéfalo é só um caso mais grave. Nem toda Prakriti é saudável, mas a gente já tomou uns caldos nesse meio da história. Mas a ideia é, no Ayurveda você tem que seguir o teu Dharma. O Ayurveda está aqui para ajudar você a seguir o teu Dharma. Para você, em português vamos colocar assim, ter uma vida ética, ter uma vida íntegra, ter uma vida que tenha sentido, que você acorde todo dia sentindo que é válido existir, que é válido você fazer o que você está fazendo, seja trabalhar ou não trabalhar, seja o que for. Mas é ter essa noção de que a vida ela é uma vida com propósito. E esse Dharma, ele vai ser o iniciozinho lá, a semente que a gente vai estar de alguma forma plantando, para depois a pessoa colher isso como uma vivência mais profunda do divino na vida dela, independente se ela sente o divino da maneira A, B ou C. Até um ateísta, não tem problema, porque o ateísta ele também tem fé em alguma coisa. Porque é impossível existir no plano terreno sem fé em alguma coisa que seja na ciência. Não importa. Mas tem a ideia de que é importante desenvolver esse sentimento de fé na existência. Existência que tenha fé em alguma coisa maior. De que existe alguma coisa que ajuda a gente a ter mais segurança nesse mundo que a gente vive. Então esses são os 10 pontos desse nosso Ashwini Ayurveda. Agora pra gente, digamos assim, conectar eles, fazer o nosso decagrama, não sei qual é o nome dos 10 pontos, mas o ponto é costurar um pouco dessas 28 sessões que a gente fez nesse módulo 1. Falar, tá? Isso faz um mínimo sentido naquela quantidade alucinada de informação que a gente foi passando nesse módulo 1. Agora vamos rever aqui esses 10 conceitos. Vamos aos comentários. O que vocês mandam? Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda@gmail.com que a gente se fala por lá. Namastê!